O filme começa em um bairro suburbano tranquilo, onde uma adolescente chamada Gracie caminha em direção à escola. Nesse momento, um carro se aproxima lentamente pela estrada atrás dela. Gracie parece reconhecer a pessoa no carro, e lentamente, se dirige até ele. A cena então muda para Abe, um detetive fracassado que mal está conseguindo se sustentar. Ele precisa depender de comprimidos para se manter focado, e suas dificuldades financeiras o forçaram a dividir um apartamento apertado com um colega de quarto. Pouco tempo depois, seus pais preocupados aparecem para uma visita, apenas para ficarem chocados com a sujeira e a desordem de sua casa. Tentando salvar as aparências, Abe insiste que conseguiu um grande caso, mas a realidade é muito mais patética. Na verdade, ele foi contratado para investigar se alguém é gay ou não. Mais tarde naquela noite, Abe vai até o bar local para tomar uma cerveja, mas é avisado pelos outros de que um cara chamado Rory também está lá. Mesmo assim, Abe decide ficar e acaba sendo espancado no estacionamento. Descobrimos que Abe já foi o garoto detetive querido da cidade e, com apenas 13 anos, resolveu seu primeiro caso do dinheiro doado desaparecido ao culpar o valentão do bairro, Rory. O filme então volta para a infância de Abe, quando ele comandava sua agência de detetive em uma casa na árvore. Adolescentes de toda a cidade vinham até ele com pequenos problemas, como objetos perdidos e namorados infiéis, e Abe os resolvia com facilidade. Ele era tão inteligente que, ao assistir filmes, costumava identificar o vilão e o final já nas primeiras cenas. Isso lhe rendeu uma reputação, e logo toda a cidade arrecadou dinheiro suficiente para lhe dar um escritório de verdade. A assistente de Abe era ninguém menos que a filha do prefeito, Gracie, e ele a pagava com refrigerante. Um dia, o diretor Irwin apareceu para relatar o desaparecimento do dinheiro do arrecadamento, e Abe, usando sua inteligência, rapidamente deduziu que o culpado era Rory. Até mesmo os policiais costumavam aparecer em seu escritório para resolver seus próprios problemas relacionados a crimes. Mas tudo mudou no dia em que Gracie, sua assistente de confiança, desapareceu a caminho da escola. O desaparecimento repentino dela abalou a cidade, e apesar de a polícia iniciar uma investigação completa, semanas se passaram sem nenhuma pista. As pessoas, tomadas pela dor, então recorreram a Abe como sua única esperança. Ele fez o melhor que pôde durante meses, obcecado com pequenas pistas e indícios, mas todos os seus esforços foram em vão e a pobre adolescente nunca foi encontrada. Isso marcou o fim da infância de Abe e o início de uma longa espiral descendente. De volta ao presente, Abe é despertado abruptamente por sua nova assistente, que revela que ele já está atrasado para o trabalho. Ainda sentindo dores da surra, ele segue lentamente para o escritório, recebendo olhares de desaprovação dos moradores da cidade que um dia o adoraram. Abe logo chega ao seu escritório e explica para Lucy que foi espancado por Rory, que ainda está irritado por ter sido suspenso há 20 anos. Depois disso, ele se recolhe em seu pequeno escritório e retoma sua rotina habitual de aceitar casos insignificantes, como encontrar gatos desaparecidos e descobrir se alguém está mentindo. A situação de Abe se tornou tão patética que, mais tarde em casa, ele precisa pedir ao seu colega de quarto para comprar itens básicos como papel higiênico. Na manhã seguinte, quando Abe chega ao escritório, encontra uma adolescente chamada Caroline esperando por ele. Ele espera mais um caso inútil, mas fica boquiaberto quando ela revela que seu namorado, Patrick, foi assassinado com 17 facadas. À noite, Abe vai à casa dos pais para jantar, onde outros parentes também estão reunidos. O clima é constrangedor, enquanto todos oferecem sorrisos forçados e comentários condescendentes para tentar animá-lo. Abe então dá a notícia de que finalmente conseguiu um caso de verdade, a primeira investigação de assassinato de toda a sua carreira. Seu pai imediatamente fica preocupado e diz que ele não deveria aceitar, insinuando que está muito além de sua experiência. Mas isso só enfurece Abe, e ele grita para todos que já foi um garoto prodígio, e que está mais do que pronto para assumir esse caso. No dia seguinte, Abe começa a investigação interrogando Caroline. Ele pergunta se Patrick tinha inimigos, usava drogas ou estava envolvido em algo estranho, como adoração a demônios. Mas ela nega tudo, dizendo que seu namorado era o melhor da turma e uma pessoa realmente boa. A imagem impecável de Patrick deixa Abe com poucas pistas, mas ele tem certeza de que o garoto escondia algo. Mais tarde, Abe e Caroline decidem interrogar os amigos de Patrick e vão até a casa de um colega nerd chamado Calvin. A princípio, ele compartilha detalhes triviais, como o fato de Patrick colecionar tampinhas de garrafa e ser estranhamente impaciente com pessoas com deficiência. Mas então ele faz uma revelação chocante.
Patrick tinha uma segunda namorada. Ele tinha uma foto dela em seu armário, na qual ela estava completamente nua, exceto por uma máscara de tigre. Caroline fica chocada e se recusa a acreditar, mas Calvin insiste que está dizendo a verdade. Naquela noite, Abe e Caroline sentam-se em uma lanchonete, e ela ainda está abalada com a revelação anterior. Ela explica que gostava de Patrick porque ele era diferente dos outros. Ele costumava colocar origamis em seu armário antes de uma prova importante ou evento. Abby pergunta como ela sabia que era dele, ao que Caroline responde que é porque Patrick era o único asiático na escola. Apesar de tudo o que aconteceu, ela ainda está disposta a continuar a investigação e descobrir quem é o assassino. Mais tarde naquela noite, Abe e Caroline entram escondidos na escola, esperando encontrar a foto da garota misteriosa no armário de Patrick. Quando eles chegam, descobrem que o armário já foi esvaziado pela polícia. Mas Caroline revela que ainda tem a jaqueta do namorado e o leva até seu armário, de onde tira a jaqueta. Abe verifica todos os bolsos e, eventualmente, encontra um frasco de pílulas ilegais, deixando os dois chocados. Na manhã seguinte, antes de ir para o trabalho, Abe engole uma das pílulas, curioso para saber o que ela realmente faz. Ele também visita alguns garotos viciados do bairro e mostra o frasco para eles. Abe promete dar a eles se revelarem para que servem. Os garotos examinam e explicam que as pílulas são chamadas de impulsionadores de ego, um tipo raro de droga usada para aumentar artificialmente a autoestima. Elas são bastante caras no mercado e geralmente demoram um pouco para fazer efeito depois de consumidas. Intrigado, Abe pergunta onde alguém pode conseguir essas pílulas, e os garotos o indicam para uma loja de doces local. Eles mencionam que é preciso fingir estar com dor de cabeça para conseguir as pílulas. A cena então corta para fora da loja, onde Abe espera ansiosamente pelo retorno de Caroline. Mas logo ela sai segurando apenas um sorvete, deixando claro que os garotos haviam mentido para eles. De repente, a pílula que Abe tomou mais cedo começa a fazer efeito, e ele vai confrontar os garotos com uma onda de confiança. Ele dá uma surra no líder deles e exige saber quem é o verdadeiro fornecedor. Ele arranca a garrafa das mãos do garoto assustado, que revela que a gangue local Red Shoe é quem vende as pílulas, e tenta alertar que elas são extremamente viciantes. Depois disso, ele vai direto até o covil da perigosa gangue e marca um encontro com o líder. Abe, completamente descontrolado, o confronta cara a cara e insiste em falar sobre Patrick, mas o líder não o leva a sério e simplesmente diz não. Sem nada para mostrar após a visita, Abe sai do covil e mente para Caroline dizendo que não conseguiu encontrar o líder. Mais tarde, Abe visita a casa de Patrick, esperando conseguir mais informações com os pais dele, mas a conversa rapidamente desanda. Quando ele menciona o uso de drogas por Patrick e sugere que ele pode ter se envolvido em vários relacionamentos, os pais ficam visivelmente abalados. No caminho de volta para casa, Abe recebe uma ligação de sua assistente, que finalmente conseguiu rastrear a conta da Tiger Girl nas redes sociais. Sem perder tempo, ele vai direto ao endereço listado dela e a encontra pessoalmente, apenas para descobrir que ela é muito mais velha que Patrick. Quando começa a fazer perguntas, a garota esclarece que Patrick não estava em perigo por causa da gangue Red Shoe. Na verdade, eles o usavam para distribuir suas drogas. Acontece que a administração da escola tinha acesso aos armários de todos por causa dos problemas com drogas. Mas como alunos exemplares como Patrick eram confiáveis e raramente suspeitos, eles passavam despercebidos, tornando-se a cobertura perfeita. Abe fica enojado com a revelação, mas pelo menos agora sabe que Patrick não foi morto pela gangue. Mais tarde, Abe faz uma visita ao diretor Irwin na escola, esperando investigar mais a fundo o passado de Patrick. O velho não revela muita coisa, mas menciona que Calvin certa vez disse que Patrick poderia estar envolvido em algo suspeito. Ao ouvir isso, Abe tem certeza de que Calvin sabe mais sobre o caso, então mais tarde ele invade o quarto do garoto para encontrar respostas. Abe revira a gaveta e encontra um bilhete, que revela, para sua surpresa, que Calvin tem uma enorme paixão por Caroline. Ele tenta extrair mais informações do computador, mas Calvin chega de repente, obrigando Abe a se esconder dentro do armário. Para piorar, o coitado é forçado a assistir enquanto o nerd joga videogame sem parar no computador por horas. À noite, Calvin finalmente sai para jantar, dando a Abe a chance de fugir. Mas ele é mais uma vez forçado a se esconder em um armário quando a irmã de Calvin sobe para ir ao banheiro. Desta vez, ele é obrigado a se esconder no armário da menina.
Mais algumas horas se passam e Abe observa em segredo enquanto a garotinha conversa com suas amigas ao telefone. Ela logo vai dormir, mas infelizmente para Abe. A cena então muda para a delegacia, onde um oficial sênior usou sua influência para tirar Abe de encrenca. Ele sabe que Abe não é uma má pessoa, mas o alerta para nunca mais fazer esse tipo de coisa. O policial também aconselha Abe a largar essa história de detetive e fazer algo produtivo daqui para frente. A partir daquele dia, a vida de Abe começa a desmoronar. Os jornais o rotulam como um pervertido, então ele passa o dia inteiro em casa se afundando em álcool e drogas. Seu trabalho de detetive também chega ao fim, e ele ignora todas as ligações de Caroline. Uma manhã, ela aparece em sua porta e diz que alguém deixou um origami em seu armário. Abe mal reage e diz que provavelmente foi Calvin, que está secretamente apaixonado por ela. Ele simplesmente entrega a ela o bilhete que encontrou antes de sair. Mais alguns dias se passam e o vício de Abe na droga toma um rumo ainda mais sombrio. Ele passa as noites entorpecido, testando seus limites com álcool e drogas. Certa manhã, ele acorda em uma caçamba de lixo, completamente nu e exalando tudo o que se tornou. Mais tarde, Abe recebe uma ligação de Caroline, que revela estar em sua porta. É revelado que ele ligou para ela na noite anterior, sob efeito das drogas, prometendo resolver o caso a qualquer custo. Isso acaba sendo o impulso de que Abe precisava, então ele vai até a casa de Caroline. Lá, os dois compartilham suas tristezas e se conectam ao perceber o quão miseráveis suas vidas se tornaram. Mais tarde, Abe retorna ao seu escritório pela primeira vez em semanas, apenas para encontrá-lo em completo caos. Acontece que seu assistente recebeu alguns amigos durante sua ausência, já que não havia clientes entrando mesmo. Abe encontra um origami em sua mesa, que Caroline havia deixado para ele. Quando ele o abre, seus olhos se arregalam como se reconhecesse exatamente aquele desenho. Logo depois, Abe vai direto para a casa dos pais e pega sua antiga caixa contendo pistas da investigação sobre Gracie. Dentro dela, ele encontra uma folha de papel com o mesmo padrão de dobra do origami. Essa descoberta faz Abe perceber que a pessoa que sequestrou Gracie é a mesma que está enviando origamis para Caroline, então ele liga para ela e a alerta para ficar em casa. Na manhã seguinte, Abe visita a mãe de Gracie, que manteve o quarto da filha intocado pelos últimos 20 anos. Ao olhar dentro de uma gaveta, ele encontra exatamente o mesmo origami, confirmando sua suspeita. Mas o problema é que Abe ainda não faz ideia de quem poderia tê-lo dado. Naquela noite, Abe vai ao bar para relaxar, mas o clima muda quando o bartender menciona Rory. Ele diz a Abe que está na hora de pedir desculpas por ter feito Rory ser suspenso todos aqueles anos atrás. Abe se recusa a fazer isso, mas o bartender afirma que Rory nunca roubou nada, e é por isso que ele carrega tanto ódio desde então. Ao ouvir isso, uma série de flashbacks invade a mente de Abe, e finalmente ele percebe que Rory foi incriminado. Agora ele sabe quem é o verdadeiro responsável por tudo isso. Sem perder tempo, Abe corre até a casa da pessoa em questão e arromba a porta. Ele revira os pertences até encontrar um cofre, que abre com um clipe de papel. Lá dentro, Abe finalmente encontra a foto indecente da segunda namorada de Patrick, deixando-o em choque. Mas então, o dono da casa chega, forçando-o a se esconder debaixo da cama. Porém, Abe descuidado esquece de descartar o clipe de papel. Abe, eu sei que você está aí no armário. Estou debaixo da cama. Na cena seguinte, Abe está sentado cara a cara com o dono da casa, que acaba sendo ninguém menos que o diretor Irwin. Abe friamente o lembra do primeiro caso que trouxe e diz que talvez tenha cometido um erro ao implicar a criança errada. Ele acusa Irwin de ter armado o caso para testar suas habilidades apenas uma semana antes do desaparecimento de Gracie. Abe agora acredita que seu fracasso deu ao diretor a confiança para seguir adiante com algo muito mais sinistro. Irwin nega firmemente a acusação, mas Abe não recua. Ele revela que encontrou a foto que foi roubada do armário de Patrick, aquela da garota com máscara de tigre. Abe sabe que Irwin era obcecado por Caroline e presumiu que a garota da foto era ela. Acreditando que Patrick a havia profanado, Irwin o matou em um acesso de delírio e raiva.
Isso revela que o velho é, na verdade, um pedófilo que se aproveita de garotas adolescentes. Percebendo que foi descoberto, Irwin finalmente desmorona. Ele admite que sequestrou Gracie há todos aqueles anos, mas diz que ela não sobreviveu muito tempo depois que ele entregou a filha deles. Em uma reviravolta perturbadora, ele revela que a filha é Caroline, a quem ele teve que abandonar em uma igreja. Ele também confessa ter matado Patrick, e então parabeniza Abe de forma sarcástica por finalmente resolver seu primeiro caso de assassinato. Depois disso, Irwin saca uma faca, aparentemente para atacar Abe. Mas agora eles vão saber do que éramos capazes. Em vez disso, ele esfaqueia a si mesmo repetidamente no peito, encerrando sua vida patética. Horrorizado, Abe corre até a geladeira e engole uma garrafa de cerveja. E é nesse momento que seus olhos pousam nas fileiras de refrigerantes cuidadosamente empilhados lá dentro. Esse pequeno detalhe de repente faz sentido e uma onda de compreensão o atinge. Um Abe ansioso então caminha até o galpão próximo e abre a porta. Para seu total choque, ele encontra Gracie lá dentro, ainda viva, mas extremamente fraca e desnutrida. Depois disso, Abe narra como sua vida começou a mudar. Ele se tornou um herói nacional, o governador lhe entregou uma medalha e, o mais satisfatório de tudo, Rory finalmente apertou sua mão. Mais tarde, Abe volta ao seu escritório e encontra Caroline esperando por ele. Ela ainda está processando a dolorosa verdade de que é fruto de um relacionamento forçado, mas pelo menos agora tem respostas. Abe então pergunta se a mãe dela, Gracie, já entrou em contato, mas Caroline diz que ela ainda é só uma criança. Na cena final, os pais de Abe visitam sua casa e ficam surpresos ao ver o quanto tudo mudou. Ele está morando sozinho agora, e o lugar está limpo e organizado. Os pais sorriem e expressam o orgulho de ver o quanto ele evoluiu, mas ele continua abatido. Quando perguntam o que há de errado, Abe de repente começa a chorar, e é aí que o filme termina.